Olá, meu adolescente, meu irmão da igreja, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a aula 7 da EBD e ela traz o seguinte assunto: Jesus, o Mestre por excelência. E eu queria destacar que Jesus ele é um exemplo de ensino para nós hoje, porque ele usou muitas técnicas de ensino e conseguiu transmitir a sua mensagem, a palavra, a complexidade do reino de Deus para que o homem limitado conseguisse entender. Então Jesus foi um mestre por excelência. Ele sabia ensinar, ele sabia ilustrar, ele sabia explicar as verdades espirituais complexas, as verdades espirituais muitas vezes incompreendidas até então, para que todos entendessem, trazendo os mistérios do reino de Deus para nós. E uma das formas que Jesus utilizou foram as parábolas. E as parábolas foram muito utilizadas por Jesus. Nós vemos isso no Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, João, ali Jesus falando, se expressando, ensinando através das parábolas. E você, meu adolescente, sabe o que é uma parábola? Eu trouxe uma definição para você, olha só. Uma parábola, ela é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio da comparação ou analogia. De uma forma mais simples, é contar uma história. É contar uma história usando a comparação, usando aqueles elementos fictícios, usando situações conhecidas de quem está ouvindo aquela mensagem, para a gente exemplificar o que seria uma parábola. Eu lembrei da parábola, daquela que Jesus contou do filho pródigo. Vamos abrir lá para a gente ler? Está em Lucas 15, de 11 a 32. Diz assim, então é a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa é uma parábola, fazendo uma analogia de nós, homens, eu, você, que um dia nos afastamos, um dia estávamos longe de Deus, vivendo uma vida, como aquele filho de prazeres, gastando a nossa vida, gastando o nosso tempo, e de repente a gente volta. A gente quer apenas estar perto de Deus, e o Senhor nos recebe com muita alegria, nos dá honra, nos traz para junto de si.
nos dá conforto, nos dá consolo. Parábola, né? Comparando o que muitas pessoas fazem hoje em dia e voltam. Assim como um dia eu me afastei, estava longe, voltei, acontece. É uma mensagem indireta. Jesus falando através de parábolas. Então eu lembrei dessa parábola do filho pródigo, né? Um exemplo de uma parábola. Existem diversas parábolas que Jesus trouxe. E a revista, ela traz uma outra. Então essa foi apenas uma introdução. E a revista, ela vai nos trazer a parábola do semeador. Essa sim nós vamos estudar, está na revista. Mateus 13, de 1 a 23. Diz assim, o versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa foi a parábola do semeador. E nós temos aqui quatro situações. Primeiro, aqui foi semeada à beira do caminho. A segunda, aqui foi semeada em solo rochoso. A terceira, aqui foi semeada em espinhos. E a quarta, que foi semeada em boa terra. As que ouvem a palavra de Deus à beira do caminho e não a compreendem. Daí Jesus explica a parábola a partir do 18. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E quero concluir, né, utilizando essa parábola do semeador, desejando e pedindo para que você, meu irmão, meu adolescente, seja essa boa terra, né? Que você consiga ouvir, compreender e frutificar a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é vida, ela nos faz crescer, desenvolver. Que o seu coração seja uma boa terra, que você ouça, compreenda e frutifique a palavra de Deus. E se por acaso você estiver numa situação em que o mundo, as riquezas, os valores estão te sufocando, que você peça ao Senhor que te liberte, que te livre desses espinhos que estão tentando te prejudicar e que você consiga frutificar, crescer, se desenvolver. É meu desejo, esse é meu pedido ao Senhor, que você ouça, compreenda e frutifique. Fique com essa mensagem. Boa semana. Deus abençoe a todos. Até lá.